Eu quero compartilhar algo hoje com vocês. Não sei se está ali ainda não. Uma palavra, e a gente cantou muito sobre isso hoje aqui, sobre o coração, né? E o título dessa palavra aqui é Um Novo Coração. Um novo coração. Está aí o novo coração? Está aí o novo coração. É literal, né? É literal. Começar falando, gente, sobre isso. O que é o coração? O que é o coração? Eu fui buscar lá ver o que é isso, né? Definição disso. E diz assim, ó: coração é um conjunto de faculdades emocionais, tais como caráter, índole, sentimentos, vontade, intelecto, afeição, amor. É o ser total. Isso é o coração. O coração revela nosso ser. Quem nós somos? O coração é o centro do nosso ser, onde nossos desejos e emoções estão ali presentes. A Bíblia, na Bíblia, a palavra coração representa o centro das nossas emoções, do nosso pensamento, do nosso raciocínio. É o centro de comando da nossa vida. É o coração. E uma curiosidade só. Uma curiosidade. Essa palavra coração, ela aparece cerca de 850 vezes na Bíblia. Cerca de 850 vezes aparece essa palavra na Bíblia. E cerca de 150 no Novo Testamento, sendo que mais de 90 é só nas cartas de Paulo que aparece essa palavra coração. Só nas cartas de Paulo aparece mais de 90. O que isso revela? Eu creio que revela um cuidado de Deus com o nosso coração, né? Nos mostra um cuidado de Deus, e Deus também nos mostrando um cuidado que devemos ter com o nosso coração. E como é o nosso coração, gente? Como é o nosso coração? Oi? E não é o Gilson que está dizendo, isso aqui o Jeremias já falou há muito tempo atrás. Jeremias disse isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha só como é que é esse coraçãozinho nosso. Enganoso mais do que todas as coisas. E aí ele continua, não bastasse isso, ele continua dizendo assim: desesperadamente corrupto. Que loucura. Esse é o nosso coração, enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:10 diz assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Quantos sabem aqui o que quer dizer corrupto? Palavra tão presente na nossa sociedade. Ladrão, o que mais? Tem muito mais coisas aqui. Corrupto que significa, viu, gente? Ladrão é uma delas, o que mais? Enganador, é corrupto. Explorador, corrupto explorador. E aí vai, desonesto, né? Ladrão, bandido, olha só, bandido, um cara corrupto é um bandido. Troca os valores, é vigarista, trapaceiro, vendido, aqui diz, ó, sujo, gatuno, sem vergonha, ó, tratante, é um corrupto, tratante,
infiel. E sabe o que mais o corrupto é também? Vocês já ouviram falar essa palavra estelionatário? Corrupto também é alguém assim. Então, todos esses adjetivos aqui se referem a alguém que é corrupto. E aqui a Bíblia diz que o nosso coração é isso. Então, vocês viram aí, a gente falou de quantos adjetivos aí, tudo está ligado a aquele que é corrupto. E aqui diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Temos um problema. O que fazer com esse coração? Mas seguindo em frente aqui, e deixa eu olhar o celular para controlar o tempo aqui. Seguindo aqui, olha só o que a palavra vai falando sobre o coração. Porque o coração deste povo está endurecido. Olha só o que um coração endurecido acontece com o coração endurecido. De mau grado ouvem e fecham os olhos para não ver. Coração endurecido, de mau grado ouvem e fecham os olhos para não ver. Seguindo Mateus 15:8, diz assim: este povo honra-me com os... Mas o coração deste povo está o quê? Longe de mim. Longe de mim. E eu lembrei daqueles caras que chegaram diante do Senhor, né? Lembra? E disseram assim: mas em teu nome, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos muitos sinais e prodígios. Esses caras fizeram isso. E o Senhor disse o que para eles? Apartai-vos de mim, nunca conheci vocês que praticam a iniquidade. Mas está falando do povo que honra de lábios. Mateus 15:18 diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem. E a Bíblia diz também que o que entra pela boca não contamina o homem. O problema é o que sai da boca. O que sai da boca. Está muito relacionado à língua, né? Lá em Tiago fala bastante da língua. É o que sai da boca que contamina, não é o que entra. E seguindo no versículo 19 e 20 desse mesmo capítulo 15 de Mateus, por que o que sai da boca contamina, gente? Por que o que sai da boca contamina? Por quê? O que sai da boca vem da onde? E a boca fala do que o coração? E olha só o que procede do coração. Versículo 19 e 20, porque do coração procede maus desígnios. E olha esses maus desígnios, o que são? Homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. O que sai do coração, e a boca fala, porque está cheio dessas coisas. Quando estamos juntos, nos assentamos, conversamos, o que sai ali é o que está no nosso coração. Isaías 14, 13 e 14, diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem estava dizendo isso? Lúcifer, Satanás, o enganador. Esse era o coração de Satanás.
Um coração orgulhoso, altivo, rebelde, insubmisso, mentiroso, enganoso, vingativo, sem misericórdia, corrupto, insensível, rancoroso, invejoso, amargurado, duro. E a lista segue. Este é o coração de Satanás. Esse é um coração cheio de maus desígnios. O coração de Satanás é um coração cheio de maus desígnios. Satanás não tem coração? Tem, sim. Cheio de maus desígnios. Um coração assim é um coração segundo o coração de Satanás. É duro, mas é esse o coração duro mesmo. É verdade. O coração de Satanás é cheio de maus desígnios. E segue outros maus desígnios ainda. Alguns aqui, ó. Idolatria é um mau desígnio. O que é idolatria? Um coração desfocado. Tira os olhos do alvo. Desfoca. Orgulho é outro mau desígnio. Um coração autossuficiente. Alguém que é orgulhoso tem um coração autossuficiente. Ansiedade, coração sem confiança no Senhor. Amargura, coração sem perdão. Inveja, coração ingrato. Hipocrisia, é um coração falso, não transparente. Fofoca, maledicência, coração maledicente, coração maldoso, mentiroso. E aqui, gente, temos que ter muito cuidado com a maledicência, né? Sabe o que é maledicência? O que é maledicência? Falar mal das pessoas, dos irmãos, da igreja. Quem é aqui, quando está sentadinho, fala mal dos irmãos, fala mal da igreja? Queridos, nós temos que ter uma consciência de uma coisa. Falar mal da igreja é falar mal de nós mesmos. Mais do que isso. É mais, ainda vai mais além. Fala mal da igreja é falar mal daquele que é o dono da igreja, daquele que é a cabeça da igreja. Quando tu senta e fala mal da igreja, está falando mal daquele que é o dono, o cabeça da igreja. Tu te deu conta disso? Ah, mas a igreja tem problema? Tem problema sim, sabe por quê? Porque nós somos a igreja e nós temos problemas. Nós precisamos de um novo coração. Falar mal da igreja, a gente traz juízo para nós, né? Falar mal da igreja, falar mal das pessoas, dos irmãos. Parece que tudo que acontece de errado, às vezes comigo, a culpa é da igreja. Mas o cara não é capaz de olhar para ele e ver que a responsabilidade é dele, é dela. Mas é mais fácil, né? Já ouviram falar do crente inchado e o crente pá, né? O crente inchada, o que ele faz? Como é que a gente, quando a gente usa enxada, como é que a gente usa enxada? A gente faz assim, a gente puxa. E a pá, que a gente faz? É os outros, é para o outro lado. A enxada a gente puxa para a gente, a pá a gente... É os outros o problema. A mentira, um coração injusto. O ódio, a ira, coração perturbado, levado para o mal. Esses são maus desígnios. Olha só, João 13:2 diz assim, durante a ceia, olha só, durante a ceia, tendo já o diabo posto aonde? No coração de Judas, filho de Simeão, que traísse a Jesus. Ele estava sentado ali, durante a ceia. E o diabo veio e colocou no coração de Judas, que traísse a Jesus. Atos 5:3, Pedro disse assim para Ananias, Ananias, por que encheu Satanás teu coração?
Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Queridos, na verdade o que acontece é que muitas vezes permitimos que Satanás encha os nossos corações de muitas coisas. Ou ele não enche, mas ele só enche se a gente permite. Permitimos que Satanás enche nossos corações de muitas coisas que vão fazer nós pecar contra Deus, vão nos levar à morte, separação de Deus. Marcos 6,52 diz assim: porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Esta palavra aqui é para os discípulos, que estavam se referindo aos discípulos, gente. Não tinha compreendido o milagre dos pães. Por quê? O coração deles endurecido. Nós estávamos falando aqui então do coração dos discípulos. A dureza dos seus corações estava impedindo os discípulos que compreendessem o que Jesus fazia e falava. Olha o prejuízo que a dureza do coração traz para nós. Impede de a gente compreender, entender e ver o que Deus está falando e fazendo. Impede. Por que muitas vezes as pessoas precisam falar para nós, muitas vezes a mesma coisa? E a gente não entende. Porque nosso coração está duro. E aí não entende, não compreende essas coisas. E não vê as coisas. Aí repetir. Mas fulano não entende. Sim, não vai entender, porque o coração está duro. E onde o negócio é duro, não entra nada. Muitas vezes, a dureza do nosso coração nos impede de crer na palavra de Deus e no seu poder. O coração duro é um coração resistente. Resiste à palavra, resiste à orientação, resiste a conselhos, resiste à autoridade, não se submete, mas sempre acha que está certo. Que não é bem assim, tem resposta para tudo, se acha incompreendido. E todo mundo é contra ele. Nos identificamos em alguma coisa dessa? Coração duro é um coração amargurado, é um coração triste, é um coração infeliz, é um coração insatisfeito, é um coração crítico. Coração amargurado, triste, infeliz, insatisfeito, crítico. A crítica é um mau desígnio que sai do coração. E é uma prática muito presente entre nós, a crítica. Salmo 139, 22, 24, a gente conhece muito bem o que diz aqui, né? Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. A gente cantou um cântico aqui, sobre o coração, dá-me um novo coração, meu mestre. Precisamos permitir que o Senhor revele, que o Senhor manifeste os nossos pensamentos mais íntimos, aqueles que estão lá no mais profundo, no lugar mais secreto do nosso coração. Aqui o salmista está dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, e prova-me, e conhece meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Ele está pedindo para Deus: ó Senhor, vê se tem alguma coisa em mim que eu não estou enxergando, que eu não estou percebendo, e me mostra. Muitas vezes, gente, nós precisamos que Deus nos mostre
o nosso coração como ele realmente é. Porque às vezes nós nos enganamos a nós mesmos, nós achamos que o nosso coração é bom. Não estamos conseguindo perceber, identificar como realmente é o nosso coração. Como vejo e penso das pessoas? Como vejo as pessoas? Como penso sobre as pessoas? Como penso de mim em relação às pessoas? Será que eu me acho melhor? Será que eu faço melhor as coisas? Sou mais espiritual? Né? Nosso coração é enganoso. E às vezes a gente quer passar a mão em cima dele assim, achando que não é tanto assim, achando que não é bem assim. Ezequiel 11, 19 e 20 diz assim: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, que é um coração endurecido. A pedra é algo duro, né? Então, coração de pedra, e lhes darei coração de carne, coração de carne, coração sensível ao toque de Deus, à voz de Deus, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu quero ler para vocês aqui algo que um irmão muito conhecido nosso falou. Depois no final eu digo quem é ele, e eu vou ler o que ele falou. Diz assim, ó, preste bem atenção. A Bíblia adverte muitas vezes que um coração endurecido é sinal que ele tem conflitos com Deus. A Bíblia nos adverte que um coração endurecido é sinal de que ele tem conflitos com Deus. A pessoa que possui um coração petrificado não pode receber de Deus o que ele quer lhe dar. Por exemplo, amor, fé e esperança. Foi a dureza do coração do povo de Israel que fez o povo permanecer por 40 anos no deserto, quando poderiam, em muito menos tempo, chegar à terra prometida. O coração endurecido não pode sentir nem perceber quão precioso é o amor de Deus. Não pode perceber o carinho que Ele lhe quer dar. No coração receptivo à palavra de Deus, há gozo, há bondade e pureza, e sensibilidade a tudo que vem de Deus. No coração receptivo à palavra de Deus, há gozo, há bondade e pureza, e sensibilidade a tudo que vem de Deus. A pessoa que possui um coração endurecido despreza a bondade e a longanimidade de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O que faz com que o coração seja endurecido é o pecado. O que faz com que o coração seja endurecido é o pecado. Deus não aceita o pecador cujo coração está endurecido. A esse, Ele quer lhe dar um coração que se volta para Ele e observa os seus mandamentos, pois assim fazendo, ele será membro de sua família eterna, será seu povo e o terá por Deus. Quem falou isso? Pastor Erasmo Mungaretti. Quantos conheceram? Não, acho que mais gente conheceu ele, né? Não está mais entre nós, mas deixou isso aqui escrito. O que um coração petrificado faz na vida de uma pessoa? Um coração resistente não se humilha, não reconhece pecado, não se arrepende. Aquele que não se arrepende perecerá. Lucas 13:13 diz assim, isso aqui que está dizendo é Jesus, tá?
Lucas 13, 3. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Quando fala de coração humilde, a gente diz assim: o propósito eterno de Deus, ter uma família de muitos filhos, semelhante a Jesus, para a glória de Deus. Queridos, só vai redundar em glória para Deus se a nossa vida for semelhante a Jesus. E Mateus 11, 29, foi falado hoje sobre isso aqui. E vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se a gente quer de fato ser semelhante a Jesus, esse é o coração que temos que ter. Coração manso e humilde. Humilde. Humilde é eu não me considerar superior aos outros, mas considerar os outros superiores a mim. Não me achar melhor do que ninguém, porque não somos melhor do que ninguém, independente de grau de instrução que a gente possa ter. No Senhor, somos iguais. Eu não sou mais que o meu irmão porque eu tenho mais conhecimento do que ele, nisso, naquilo, porque eu tenho formação aqui, ali. Não sou mais do que meu irmão. Aliás, os discípulos de Jesus conviveram ali, e tinha distâncias muito grandes entre eles de formação, de informação. Não tinha? Não tinha pescador? E tinha quem mais? Coletor de impostos, tinha quem mais? Médico? Não tinha? E esses caras conviveram ali. Isso é para mostrar que no Senhor ninguém é superior ao outro. Sabe por quê? Porque quando Deus enviou o seu Filho, o preço que Ele pagou por cada um foi o mesmo. Não foi um sangue diferente para o Roberto, para o Silvio. Não, o mesmo. Pagou igual. Porque todos têm o mesmo valor para Deus. Todos têm o mesmo valor para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E eu não posso tratar meu irmão diferente da maneira como Deus nos trata. Não posso. Hebreus 13, 12, 13. 3, 12, 13. E assim, olha só isso aqui, irmãos. Tende cuidado, irmãos. Está falando aqui, o escritor aos Hebreus. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Não basta corrupto, ainda é perverso. Perverso coração de incredulidade. Infiel, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido. Pelo quê? Pelo engano do pecado. Queridos, quantas pessoas têm endurecidas por causa do engano do pecado? No meio da igreja e fora da igreja. Tem gente que não está no Senhor hoje por causa do engano do pecado. Acabou endurecendo o coração.
o Senhor nos deu um novo coração. Um coração transformado, regenerado, um coração tratável, um coração pronto para ser ensinado, um coração que ama, que perdoa, que pede perdão, que se humilha, enfim, um coração segundo o coração de Deus. Nós cantamos, dá-me um coração segundo o teu coração, né? Então, quando a gente canta isso, a gente tem que estar desejando isso mesmo. Não só cantando, mas dizendo, Senhor, dá-me um coração segundo o teu coração. Tem que cantar desejando isso. Querendo. Fato. Atos 13, 22 diz assim, olha só, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Bom, falando de Davi, certamente Deus falou isso de Davi, não foi porque ele não tinha pecado, né? Não foi. Porque ele era perfeito. Davi pecou contra Deus e nós sabemos disso. Davi pecou e esse pecado dele trouxe sérias consequências para a vida dele, para a casa dele. Trouxe sérias consequências. Mas no coração de Davi havia lugar para arrependimento. Um coração que, quando foi confrontado com o seu pecado, ele não resistiu. Ele reconheceu o seu pecado, a dureza do coração dele. Ele se humilhou e clamou o perdão de Deus. Era esse o coração que havia em Davi, um coração apto para fazer a vontade de Deus. Somente podemos fazer a vontade de Deus se o nosso coração for totalmente dele. Um coração segundo o coração de Deus. Salmo 51, 10, a gente conhece muito bem ali. Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, com o pecado dele, e nesse salmo ele diz assim, cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus mostrou para Davi como era o coração dele, e ele reconheceu isso, e ele disse, cria em mim, Senhor, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. 1 Pedro 1,22 diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. A vossa alma, tem outras traduções que vai encontrar o vosso coração. Tendo purificado de que maneira? Pela obediência à verdade. Pela obediência à verdade, né? Pela obediência à palavra de Deus, somos purificados, limpos dos nossos pecados. Por exemplo, quando a palavra diz assim, que nós devemos dar, dai e dar-se-vos-á medida na sacudida, recalcada, transbordante, né? E quando eu faço isso, quando eu exercito isso, eu estou sendo purificado da avareza, da cobiça. Quando eu dou, Deus está me tratando com relação à avareza, o apego às coisas. Outro exemplo, quando a palavra diz para nós negarmos a nós mesmos, nos humilharmos, não sermos sábios em nós mesmos, sabe o que acontece nisso? Quando nós obedecemos isso? Somos purificados do orgulho, da arrogância, da soberba. É a palavra de Deus nos limpando, nos purificando de todo o mau desígnio do nosso coração. Filipenses 4:8, né? A gente conhece muito bem esse texto aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
E ali vai, né? Seja isso o que ocupe. Se o meu pensamento estiver ocupado com isso, o meu coração vai estar ocupado com isso. E se o meu coração estiver ocupado com isso, não vai ter lugar para os maus desígnios. Então, se eu quero ter um coração transformado, eu preciso pensar nas coisas que é lá do alto. Eu preciso encher meu coração com as coisas do alto, com o que é verdadeiro, com o que é bom, com o que é puro. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu já estou chegando no final e eu vou pedir para o pessoal da música vir para cá, porque tem um cântico que a gente já cantou e eu queria cantar de novo, que a gente cantasse de novo, mas que a gente cantasse agora de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Salmo 119, 11. Eu guardo no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar contra ti. Guarda onde? No coração. Para não pecar. Queridos, quando no nosso coração nós guardamos a palavra, quando no nosso coração nós guardamos a palavra de Deus guarda o nosso coração. Quando nós guardamos a palavra guarda o nosso coração. Não tem receita, nenhuma outra receita, é essa. A palavra de Deus é que guarda o nosso coração, a palavra de Deus limpa o nosso coração, a palavra de Deus purifica o nosso coração, a palavra de Deus revela o nosso coração. E uma pergunta agora, terminando. Como está o nosso coração? Como está o meu coração? Como está o teu coração? Como está? A gente vai participar da ceia daqui um pouco, e na ceia tem uma palavra que a gente normalmente traz aqui, reparte aqui, né? Que fala assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba. Mas antes para fazer assim, o quê? Examine-se. Irmão, cada um diante de Deus. Agora, pede para Deus mostrar o coração, o teu coração, o meu coração. Mas deixa Ele mostrar e assim, e abre os olhos para ver como Ele realmente é. Não te assusta. Não te assusta, porque Deus está mostrando, porque Deus quer mudar esse coração. Porque Deus quer te dar um novo coração. Deus quer fazer um transplante. Um transplante. O Xande não vai precisar de transplante, já está restaurando o coração dele. Mas nesse caso aqui, nós precisamos de um transplante. Tirar o coração de pedra e deixar Deus nos dar um coração de carne. Porque o de pedra é corrupto, é perverso, é ladrão, é bandido, trapaceiro, estelionatário. O de pedra é isso. Precisamos desse transplante, dessa mudança. Por que isso é tão necessário e precisa? E eu vou voltar para o Salmo 139, 22, que diz assim: sonda-me, ó Deus. Precisamos pedir para Deus sondar o nosso coração, Deus mostrar o nosso coração, porque na verdade nem a gente conhece o nosso coração verdadeiramente como ele é. Precisamos que Deus nos mostre. E ele diz: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E Ezequiel 36, 26, diz assim: dar-vos-ei coração novo. Olha só a palavra: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo.
Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Transplante, Deus, fazer aqui. Está propondo esse transplante para nós? Está propondo esse transplante. E, mais 2 textos só, e termino. Salmo 51, 17. Diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado, contrito, arrependido, coração que se humilha, Deus não despreza, porque a palavra diz que aquele que se humilha será exaltado, mas que o que se exalta será humilhado. E, queridos, e por que nós precisamos do novo coração? Por que nós precisamos ter o nosso coração limpo e purificado? Porque em Mateus 5:8 diz assim, bem-aventurados, felizes, os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. Por isso que nós precisamos sondar o nosso coração, pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração constantemente, diariamente. Queridos, não é só na ceia que a gente tem que se examinar, pedir para o Espírito Santo sondar, porque eu vejo assim que na ceia, às vezes tem aquele monte de acerto, e o pessoal espera chegar a ceia para fazer isso. Não, esse acerto tem que ser tem que ser urgente. Não dá para esperar, agora não, eu vou lá acertar, porque como é que eu vou cear assim? Não, querido, tem que cear com o Senhor todos os dias. Tu tem que cear com o Senhor todos os dias. Então, se tem coisa para acertar, tem que acertar logo. Se ao trazer a tua oferta, lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ele a tua oferta e vai e acerta com ele antes, depois vem e faz a tua oferta. Queridos, última coisa, não está aqui escrito, mas eu lembrei disso. Não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Praticantes. Porque ouvintes não verão a Deus. Só ouvintes não verão a Deus. Não verão a Deus. Precisa ser praticantes da palavra de Deus. E só sendo praticantes nós vamos ter nosso coração limpo e puro. Em nome de Jesus. De Deus não se zomba. Não brinquemos com Deus. Porque Ele vem. Os sinais estão aí. Lembra, pede para o Espírito Santo sondar o coração. Arrepende-te. Em nome de Jesus.